Todos estão me ouvindo bem? Sim. Então tá ótimo. Bom, primeiramente, como é a primeira vez que eu venho para cá, nesse ano, né? De quarta-feira, que semana passada eu vim na sexta. Desejar aí um feliz ano novo para todos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Possamos aí enfrentar mais um ano, né? E antes da gente fazer as reflexões do Evangelho, eu queria passar um recado para vocês. Sobre a nossa escola doutrinária, ou particularmente a gente costuma chamar escola de médiuns, ou escola de aprendizes do Espiritismo, enfim. É um curso, né, que a casa oferece e é dividido durante 3 anos. É toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, das 8 até as 9h30 da noite. E essa escola vai ter início no dia 6 agora, dia 6 de fevereiro. Então, quem tiver interesse e quiser fazer a matrícula, a inscrição, só procurar o Sr. Valdemar ali na biblioteca. Quem porventura, eu não sei ainda, eu vou pensar, se quiser comparecer no dia 6, olha, eu queria assistir uma aula para ver como é que é, para ver se eu gosto. Sinta-se também à vontade, tá? Eu sou suspeito para falar, porque eu participo já dessa escola há algum tempo, né? E eu costumo dizer que o nosso professor é só Jesus. Nós, quando estamos aqui falando sobre a doutrina espírita, todos nós somos aprendizes. Um pode ter lido um pouquinho a mais, o outro pode ter tido uma experiência a mais, uma vivência a mais, mas eu costumo dizer que isso daqui não é bem um curso, é uma troca de ideias, é uma troca de informações. Às vezes eu brinco, falo que é uma terapia em grupo, porque também não deixa de ser, né? Todos nós que estamos numa casa espírita, nós não estamos aqui por acaso. Todos nós temos algum interesse. Em que sentido? Uma explicação, um consolo, um auxílio, uma orientação, um questionamento. Eu acho que a escola doutrinária de segunda-feira é o espaço que a casa oferece para quem tem essa possibilidade e interesse de querer se aprofundar mais. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa, um bom ano a todos. Quem tiver a oportunidade, tempo, enfim, de estar aí se inscrevendo, tenho certeza que vai ser um prazer para todos nós partilharmos aí as nossas ideias, as nossas informações com vocês, tá bom? Vamos então nesse momento nos desligarmos um pouco do nosso cotidiano, buscar relaxar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, nossos sentimentos. E depois de um tempo distante, mais uma vez estamos aqui unidos, juntamente com essa equipe espiritual, que sempre está aqui presente conosco, os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda. Que possamos nesse momento poder absorver as palavras, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, as suas explicações, os seus exemplos, que possamos, juntamente com a equipe espiritual aqui presente, partilhar e agradecer a oportunidade de mais um ano e mais uma vez estarmos aqui nesta casa, buscando auxílio, buscando compreensão, buscando esclarecimento. E assim, gratos a Deus primeiramente, ao nosso Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, elevamos todos juntos o pensamento em Deus e agradecemos com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações da vida, e ajude-nos a nos livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Antes da gente fazer, melhor, de eu apresentar a temática do Evangelho de hoje, eu quero começar a reflexão contando uma história. Eu não poderia deixar de ser a história do patrono desta casa, uma história de Chico Xavier. Essa história eu li recentemente num livro que eu comprei num sebo, mas que eu tinha muita curiosidade de ler, e que, por sinal, confesso que ainda não terminei. É um livro chamado Cartas do Dr. Inácio aos Espíritas. E essa história se encontra na página 95. Eu vou resumir a história para vocês e vou citar algumas falas dessa história, que além de ser uma história muito interessante, ela vai calhar com o tema que nós vamos refletir juntos hoje. E a história é o seguinte: Chico tinha o hábito de ir ao cemitério orar. Existem muitas histórias que contam situações em que o Chico simplesmente saía de sua casa e ia no cemitério em Uberaba para orar. Se nós observarmos, eu já estive em Uberaba, a distância da casa do Chico, da casa da prece, é muito pequena, e do cemitério eram questões de 3 e 4 quarteirões. O cemitério São João Batista em Uberaba. E o Chico tinha por hábito ir às vezes orar, não só no cemitério. Muitas vezes ele visitava os presídios, muitas vezes ele visitava o Hospital do Bênfico, onde antigamente era chamado de Hospital do Fogo Selvagem. Chico andava muito nas periferias, né? O Natal, o Ano Novo do Chico era sair em carreata com os amigos espíritas e visitando casas da periferia, levando donativos, uma palavra de conforto. E Chico estava numa dessas ocasiões no cemitério, orando. E de repente, ele, com a mediunidade que ele tinha, ele dá de cara com um espírito, sentado em frente ao túmulo, preso aos despojos físicos dele. E aí o Chico observa para ele, o espírito olha para o Chico e reconhece o Chico. Afinal, quem em Uberaba não conhecia Chico Xavier? E ele fala, o Chico fala: o que houve, meu irmão? O que está acontecendo? E Chico, eu sei que você não me conhece, mas eu fui um empresário muito rico aqui em Uberaba. Era um cara muito bem sucedido, eu tinha muito dinheiro, era milionário. E de repente as coisas começaram a desandar e eu, na aflição, acabei me suicidando. E agora eu vou usar o livro para usar as palavras que o Chico disse para ele quando ele contou isso. Meu irmão, disse-lhe o médico Chico, com a ternura que lhe era peculiar, você precisa aceitar e compreender a situação em que se encontra. Ele estava mal, ele estava preso aos despojos físicos, se torturando pelo ato que ele tinha feito. É momento de seguir. Você será convenientemente tratado. Deus é Pai de infinita misericórdia. E aí, escuta isso e começa a refletir, porque ele já sabia do dano que ele tinha causado a ele com o ato de suicídio. Ele viu que não mudaria a situação dele, muito pelo contrário, ele estava lá preso naquela condição. E ele vira de maneira inesperada para o Chico, e eu vou ler para vocês de novo agora o que aquele espírito disse. Vocês, Chico, os espíritas, são verdadeiros milionários da terra. Se eu soubesse o que vocês sabem, jamais teria consentido que o desespero e a aflição tomassem conta de mim. E gemeu com a mão na cabeça. Ai, meu Deus, que
triste sina minha, o que eu fui fazer? Isso entra de encontro com a bem-aventurança de Jesus que nós iremos refletir hoje. Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a passagem de Jesus que ele diz: bem-aventurados os aflitos, pois é dele o reino dos céus. Nós vamos refletir basicamente num texto desse capítulo, que é a orientação de um espírito. Eu acredito que, eu não sei pronunciar muito bem o francês, mas como tem um AIRE no final, eu acredito que seja Lacordaire, tá? É uma psicografia em Havre, 1863, cujo título é O Bem e o Mal Sofrer. Antes da gente refletir sobre esse texto do Lacordaire, nós vamos tentar entender o que é essa bem-aventurança de Cristo. Bem-aventurados os aflitos. O que Jesus quer dizer com bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus? Então vamos por partes. Toda bem-aventurança, toda a palavra bem-aventurados, nós podemos traduzir de uma maneira muito simples. Significa felizes. Então, bem-aventurados é aqueles que são felizes. Então, felizes os aflitos, pois é deles o reino dos céus. O que são pessoas aflitas? O que é estar na condição de aflito? A aflição significa angústia, né? O aflito é aquele que tem aflição, angústia, preocupação excessiva, tortura, muita ansiedade, pessoa que vive agoniada, pessoa que vive inquieta. Tudo isso faz parte da aflição. E reino dos céus? Reino dos céus é um lugar onde há reis? Não, não há reis, e muito menos é um lugar. O reino dos céus nada mais é que um estado de felicidade e elevação do nosso espírito. Então, felizes são aqueles que sofrem de aflição, de ansiedade, de agonia, de inquietação, de preocupação, pois eles terão um estado feliz e elevado de espírito. Agora vamos ao texto do Lacordaire. O que ele quer dizer com bem sofrer e mal sofrer? Primeiramente, todos nós que estamos na Terra sofremos de alguma forma. Seja estarmos numa condição de trono, seja estarmos numa condição de miséria. Independente da condição social, o sofrimento faz parte de todos aqueles que estão na Terra. Ninguém está isento do sofrimento que está nesse planeta. Porque na condição espiritual que nós encontramos, o sofrimento ainda é uma necessidade para o nosso progresso espiritual. Dada a condição espiritual que nós temos, o sofrimento ainda faz parte da vivência necessária para o progresso do nosso espírito. O que Jesus quer dizer nessa bem-aventurança é que quando nós soubemos encarar o sofrimento, e eu posso traduzir o sofrimento aqui, por exemplo, por provas, quando nós sabemos suportar bem esse sofrimento, essas provas, isso vai nos conduzir a um estado de felicidade. Então, quando nós soubermos vivenciar o sofrimento sem queixa, por exemplo, sabendo que esse sofrimento é uma condição do nosso espírito e é essencial para a nossa elevação, nós entraremos em um estado de felicidade. Ah, Ronaldo, é muito fácil você falar isso. Realmente é muito fácil. A questão é vivenciar. A grande questão é nós refletirmos partindo do pressuposto que nenhum de nós sabemos sofrer. É muito difícil sofrer.
todos nós, em maior ou menor grau, em algum momento ou outro de qualquer processo de sofrimento, nós trazemos dentro desse processo o reclame, né? Sempre reclamamos, ou trazemos o desânimo. E tanto a reclamação quanto o desânimo é uma falta, porque o desânimo e a reclamação, ela anula toda a possibilidade de solução para o nosso sofrimento, porque ela anula a nossa coragem. E a coragem é uma virtude necessária para me combater o desânimo, o medo, para combater a realidade. Então a tristeza, o reclame, o desânimo, ela inibe a coragem, que a coragem é uma condição do nosso espírito. Se nós não tivéssemos coragem, nós não saímos da infância. O bebê está lá engatinhando, ele não está nem aí. Mas ele não tem noção. Sim, mas ele tem a coragem. Ele vai adquirindo a noção. E nós somos a mesma coisa. E mais que isso, quando nós caímos no desânimo, nós criamos barreiras que nos impedem de que Deus, por meio da espiritualidade, nos auxilie na solução dos nossos problemas. E o que a gente deve fazer para combater o desânimo? Para combater o medo? É muito simples. Nós espíritas costumamos dizer que é só orar. Realmente, a prece ela tem uma ação muito eficaz, porque a prece ela sustenta a nossa alma, mas ela não é suficiente. A prece ela é muito importante, ela é essencial, mas ser essencial não significa ser suficiente. É importante, além da prece, nós temos uma fé ativa voltada à prática do bem, ao cumprimento das leis divinas, a seguir o caminho do bem. É a história que eu cansei de contar, mas eu também não canso de repetir. Você está desempregado. Todos nós, em algum momento da vida, já passamos 1, 2, 500 vezes. Não adianta você ficar lá rezando o dia todo, por mais que a prece é necessária, que você vai arrumar emprego. Não vai arrumar emprego. Não adianta você apenas orar. Você tem que acordar cedo, você tem que... Bom, agora, né, na minha época era ficha, né, não tinha nem currículo. Né? A gente pegava fila nas agências de emprego no centro da cidade. Então, hoje não mudou muita coisa. Ficar o dia todo em agência de emprego, cadastrar seu currículo, ir no centro da cidade nas agências físicas, gritar para o seu amigo: você sabia que eu estou desempregado? Sério? Não, mas é sério mesmo, eu estou desempregado. Eu preciso trabalhar. Eu preciso pagar minhas contas, sustentar meus filhos, senão estou lascado. Família, eu estou desempregado, não estou pedindo dinheiro não, tá? A primeira coisa que pedi para a família, eu estou desempregado, eu preciso de ajuda, eu quero arrumar um emprego. O pessoal do centro, eu estou desempregado, eu preciso, sabe aquele amigo que você conversa no centro? Tudo bem, você não sabe que está precisando de qualquer coisa aí que eu estou precisando. Então você tem que pedir. A fé, a oração vai ajudar? Vai. A fé vai te ajudar? Claro que vai. Mas você tem que ter ação. Jesus, em várias passagens, ele coloca a ação, ou seja, o trabalho, como uma condição eficaz e eficiente para nós solucionarmos os nossos problemas, sejam eles de cunho material e principalmente de cunho espiritual. Há outras passagens de Jesus que também nos diz o seguinte, que nenhum de nós carrega o fardo mais pesado do que um ombro pode carregar, e que o fardo que nós carregamos é proporcional às nossas forças,
Porque se Deus desse sofrimento maior que a gente pudesse suportar, ele seria injusto. E ele não é injusto. A grande questão é que às vezes a gente carrega um pedacinho de algodão e transforma em chumbo. E não é chumbo, é algodão. Em outras passagens, nosso mestre também diz que a recompensa sempre será proporcional à resignação e à coragem que a gente tem no enfrentamento do problema. Esse é o bem sofrer do Cristo. O bem sofrer é você ter resignação, ou seja, aceitar a condição que você está. Isso é uma coisa muito difícil também, né? Aceitar a condição que você está. Que geralmente o nosso ego não deixa. Você está desempregado lá, você não tem dinheiro, seu cartão já estourou. Estou dando exemplo, tá? Mas um exemplo material. Mas existem outros de ordem moral que a gente pode refletir depois. Mas você está lá se enganando. Eu posso ainda pagar um aluguel de X. Você está desempregado. Você não pode, você está lá. Seu ego não está deixando, você tem a resignação de saber a sua atual condição. E você precisa ter coragem. Eu não vou pedir isso. Às vezes o orgulho não deixa. Não, imagina. Eu trabalhava aqui, eu era chefe de não sei o quê. Você está 2 anos empregado. Eu era chefe de não sei o quê. Aí você não vai se submeter porque você era chefe. Mas a palavra está certa. Você era chefe. Agora você não é nada. Entende? Jesus sempre nos diz que quanto mais difícil for a aflição, mais a recompensa será generosa, desde que nós tenhamos a resignação e a coragem. Quantos exemplos há na nossa vida de momentos de aflição e que passam depois? Graças a Deus, a maioria. Porque nenhum sofrimento é eterno. Então, o que Lacordaire diz nesse texto, que tem a ver com as bem-aventuranças, é que nós não devemos ficar presos nas nossas aflições, se vitimizando, ou achando que os nossos problemas são maiores que os dos outros, e maiores do que o do mundo, porque isso é o mal sofrer. Nós achamos que o nosso problema é maior que o do outro, nós achamos que o nosso problema é maior que o do mundo e ficarmos se vitimizando de um mal que fizeram conosco ou de uma situação que a gente passa. Por isso que a doutrina espírita, e o milionário diz aqui, nós somos milionários, porque ela traz como condição que todos nós somos espíritos que estamos em progresso espiritual. E que todas as tribulações que nós temos nas nossas vidas, elas são naturais dada a nossa condição espiritual. O que vai contar é a forma com qual nós enfrentaremos essas tribulações. Se nós teremos coragem, se nós teremos resignação, e é aí que nós vamos merecer a felicidade. Bem-aventurados os aflitos, pois serão deles o reino dos céus. Desde que você saiba suportar a aflição. Suportar quieto? Não, suportar com ação. Com resignação e com coragem. Coragem é agir, é você enfrentar o medo. O que é coragem? Eu busquei no dicionário coragem, para a gente refletir juntos. E olha que interessante. Eu quebrei minhas pernas, porque eu achei que era uma coisa muito mais do que eu estava pensando. Vou ler aqui coragem segundo o dicionário Aurélio. Coragem, dicionário Aurélio, tá? Não é nenhuma literatura espírita. Moral forte perante o perigo. Bravura. Olha esse significado. Firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Olha que interessante. Firmeza de espírito para, não é espírita não, é dicionário Aurélio, para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil.
firmeza de espírito. Não adianta, não, eu vou viver minha vida, eu não quero ter problemas. Vai ter sempre. Eu até me assusto. Chega uma fase da vida que a gente fala, nossa, está tão quieto, está tão calma a coisa, pode se preparar. Né? Os mais velhos sempre dizem para gente, se prepara, daqui a pouco acontece alguma coisinha. Quando vem tudo de uma vez. Né? Vem aquela semana, né? As pessoas que gostam de astrologia falam, que bem sabático, né? A lua está virada. Pode ser que seja, enfim. Eu não acredito, mas sempre é assim. Né? Vem a tempestade, depois da bonança, e quando você acha que está descansando, e assim vai ser sucessivamente, dada a nossa condição espiritual. O Lacordaire, nesse texto, ele faz uma comparação com um soldado militar. O soldado que ele não vai para uma batalha, né, vou falar até com um pouco de conhecimento de causa, o soldado que ele não vai para uma batalha, que ele não tem um treinamento pesado, ele não é feliz. Porque o soldado, ele sabe, né? Quem conhece um pouco do militarismo sabe. Quem não conhece, fica, eles fazem o soldado sofrer, castigo, abuso. Não. O soldado sabe que o descanso no acampamento, primeiro, não vai te proporcionar nenhum tipo de promoção. Você não sobe de patente se você não estiver fazendo algo, tendo alguma ação, se destacando em alguma ação. Porque é um lema no exército que diz o seguinte: o descanso para o militar enfraquece o corpo e entorpece a alma. Então a disciplina, o exercício, a repetição de treinamento, ela deve ser constante, porque para o militar, esse é o texto que faz a comparação, não existe descanso. Descanso trava o corpo e bloqueia o espírito. Então, com o nosso espírito é a mesma coisa. Fiquemos satisfeitos quando Deus nos dá uma prova, nos envia a luta. Porque nós, como espíritas, temos que saber que essa luta, ela nos eleva e nos promove espiritualmente. E o que são as nossas lutas? São as amarguras da vida mesmo. Essas que, inclusive, do ponto de vista comparando com o militar, precisa-se muito mais coragem, porque o militar, o ápice que ele vai ter na sua carreira é ter uma guerra, é ele estar de frente com o inimigo, uma batalha sangrenta. E nós temos uma guerra que é muito pior que a dos militares, que são as amarguras que nós temos que enfrentar do ponto de vista moral. Nós temos que nos manter firmes do ponto de vista de um sofrimento moral. Você numa guerra, você tem que se manter firme para você sobreviver, é meio instintivo. Você está lá na rua combatendo o crime, é meio instintivo você estar ali naquela adrenalina, mas é uma questão de sobrevivência. As amarguras da vida, elas traz uma guerra muito mais difícil, que é você se manter de pé e sem desânimo perante uma luta moral. Por isso, quando a gente estiver em momentos de dor, de contrariedade do nosso ego, nós devemos nos esforçar para superar isso. É difícil? Claro que é. A gente consegue o tempo todo? Claro que não. Mas nós somos milionários porque nós sabemos disso. Quando nós conseguimos dominar as dores ou outros sofrimentos que geralmente passam na nossa vida, quais são esses sentimentos? Impaciência, raiva, desespero. Qualquer situação, por mais simples que seja, que nos traz esses sentimentos, quando a gente consegue superar, a gente fala, consegui, fui mais forte. Exemplo, nossa, tenho meu trabalho, estou com vontade de matar alguém hoje. Que bom, consegui. Trabalhei e não matei ninguém, olha que chique. Nossa, hoje meu chefe falou um monte no meu ouvido e eu consegui ficar quieto. Ele estava errado. Ou não. Estava tão cego que eu não cheguei, mas eu não imaginava que ele estava errado. Mas eu consegui me equilibrar. E se ele estava errado, o problema é dele, né, meu?
Não dá uma sensação de alívio quando a gente consegue, em algumas pequenas situações, fala, nossa, eu sou. E aí eu pergunto, quantas situações nós passamos nas nossas vidas por momentos difíceis e com o passar do tempo tudo se renova e a gente esquece do problema que viveu? Porque o grande problema é a gente ficar repetindo o problema. O negócio aconteceu há 50 anos atrás, você ficar martirizando aquilo na sua cabeça. Nossa, mas já foi. E é tão gostoso quando a gente consegue isso. Eu tenho um amigo que me fala assim, nossa, agora você sofre, mas daqui a 3 anos vira piada. E é verdade. A gente dá risada depois. E olha o progresso espiritual. Você se fica vacinado, você se torna mais forte. Quando aquele problema vier na sua vida de novo, você já sabe como resolver. A nossa vida é assim. E Deus não desampara nenhum de nós. Nenhum sofrimento é eterno. Nós é que gostamos de eternizar os sofrimentos, repetindo eles nos nossos pensamentos e nós repetindo as nossas más atitudes. E quando a gente repete as más atitudes e os nossos maus pensamentos, a gente estagna o nosso progresso espiritual e enfraquece as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eu não vou entrar no mérito, mas a origem da depressão é essa. Eu, como geógrafo, posso falar: depressão é toda forma de relevo que está abaixo do nível do mármore, entre 2 formas de relevo. Na psicologia, a depressão tem a mesma lógica. É nós estarmos enfraquecidos emocionalmente, nós estarmos para baixo, não tendo condições de reagir. Então, quer dizer, como eu disse, eu não vou entrar muito no mérito, mas eu posso afirmar isso com muita clareza. Nós não temos a coragem de reagir. Por isso que a coragem é importante. E a fé nos auxilia. A firmeza na fé nos auxilia. A prece nos auxilia. Mas além da prece, a ação. Quando Jesus fala lá para o moço rico, que ele fala, não, olha, eu não cometo nenhum pecado, viu? Segue os 10 mandamentos aqui. Como é que eu faço para chegar no reino do céu, ser feliz? Bom, então você faz o seguinte: larga tudo que você tem de riqueza, pega a sua cruz e me segue. Ele fez isso. Porque isso envolve uma coragem, uma ação, um desprendimento das suas paixões, uma capacidade de modificabilidade dos seus pensamentos. E o Espiritismo nos ensina isso, a revisão constante dos nossos comportamentos, pensamentos e atitudes. Por mais que a gente, digamos assim, vivencie momentos difíceis, a gente não pode esquecer que Deus, além de não desamparar nenhum de nós, Ele não vai dar o fardo mais pesado do que aquilo que a gente pode carregar. E que todo sofrimento vai fortalecer as nossas experiências. Vai nos prevenir das nossas paixões. Então, antes de encerrarmos, eu pego o texto do Lacordaire, só vou citar o último parágrafo, eu sugiro que vocês leiam também, que ele faz um resumo dizendo o seguinte: bem-aventurados os aflitos pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar a sua fé. O sofrimento é um momento que você tem a ocasião de provar a sua fé. Sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. E na nossa vida já é assim. Quando a gente suporta uma situação difícil, passa-se alguns anos, você dá aquela relaxada. Vai vir outras.
Nós não estamos imunes. Mas, quantas vezes a gente caiu, quantas vezes a gente se levantou? Então, essa reflexão de hoje, que nós possamos ter isso no nosso pensamento, principalmente no nosso coração, de que sofrimento sempre vamos ter, mas vamos aprender a ter o bem sofrer e não o mal sofrer. Vamos buscar combater dentro de nós o vitimismo ou algum tipo de ação que nos impeça de vermos as coisas como elas são, com a razão, com a certeza de que nós jamais estaremos desamparados. E fiquemos aí todos com essa reflexão. Jesus abençoe a todos. Boa noite. Vamos então, nesse momento, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo os nossos amigos espirituais, buscando sintonia com os nossos amigos, agradecendo por estarmos aqui, buscando nesse momento sincronizarmos com as energias da espiritualidade, rogando a Deus que possa nos enviar energias necessárias ao nosso equilíbrio físico, ao nosso equilíbrio emocional, ao nosso equilíbrio espiritual, e unidos num só pensamento, num só propósito, juntamente com a presença dos nossos amigos espirituais, e com essas energias que nos acalmam, que por esse momento nos envolvem, levamos um pouco dessa paz, dessa tranquilidade, dessa energia para os nossos lares, que elas possam perpassar todos os seus cômodos, todas as pessoas que ali estão, mais. E se porventura ali em nossos lares não tiver algum espírito com propósito do bem, que ele possa ser encaminhado, ser tratado. Vamos também mentalizar os nossos locais de trabalho, que essas energias também possam perpassar por lá. Não apenas no lugar de trabalho, mas também nas pessoas que lá convivem conosco, mesmo aquelas que ainda não aprendemos a compreender, que ela elimine as energias deletérias, traga um pouco de paz, que essas energias também em pensamento possam perpassar os nossos familiares, os nossos amigos e aqueles que nesse momento, em pensamento, sentem a necessidade de tê-las. Que elas também possam se refletir a todos os necessitados, moradores de rua, pessoas que estão presas, hospitais, enfim, a todos aqueles que a espiritualidade assim destina, de acordo com a necessidade, com o merecimento. E após esse momento de vibração, vamos todos retornando os nossos pensamentos desta casa, sentindo o nosso corpo, sentindo ainda a presença dos nossos amigos que estão aqui, nunca nos desamparam, sentindo essa paz e tranquilidade no nosso espírito e agradecendo por mais uma vez estarmos aqui, por mais um ano podemos estar aqui nesta casa e agradecendo oportunidades para refletirmos as palavras do nosso Mestre Jesus. E assim, gratos num só pensamento, louvamos a Deus a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações da vida, e ajude-nos a nos livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem não sofrer.